Shalom a todos, amigos internautas. Shalom para o Rabinishai, também para a tua esposa, Rabera Malca. Todos os líderes presentes nessa sala maravilhosa, conhecida como Sinagoga Virtual Talmidei Torá. Sejam todos bem-vindos. Hoje são 21, 21 de Tammuz do ano 5.786, ou 6 de julho de 2026. As porções para essa semana são duas: Meia Rubarot, Matot, e significa tribos, e Maasei, jornadas, com leitura integral no livro de Número, capítulo 30, verso 1, e vai até o capítulo 36, verso 13. Para hoje, temos aí duas aliotes, a primeira e a segunda. A primeira no mesmo livro, capítulo 30, verso 1 a 16. A primeira e a segunda, continuando no capítulo 31, verso 1 até o 24. Temos leituras adicionais, como a Haftarah, que está baseada no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2, verso 4, e vai até o capítulo 4, verso 1 e 2. Ok? Nosso amado por hoje, o Zaquinhoso, já está presente, o operador de hoje. A partir de agora, ele está com a palavra. Shalom, que o Eterno abençoe. Shalom! Para o Hashem, por mais um dia, de estudo, né? Quero agradecer aqui a vossa presença, meus amados Ahim, que estão aqui na plataforma Zoom, aos nossos líderes também, aos nossos futuros internautas que irão nos acompanhar. Vamos fazer aqui a leitura alusiva à primeira aliá, tá? Quero aqui compartilhar com vocês. Vamos aqui. Quando o homem fizer voto ao Eterno ou jurar, ligando-se com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que sair da sua boca fará. Também quando uma mulher na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizer voto ao Eterno, e com obrigação se ligar, e seu pai souber do seu voto e da obrigação com que se ligou, e se calar para com ela, então todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que se ligou será válida. Mas se seu pai lhe vedar, no dia em que eu souber todos os seus votos e as suas obrigações com que se tiver ligado, deixarão de ser válidos. O Eterno lhe perdoará, porquanto seu pai lhes vedou. Se ela se casar, enquanto ainda estiverem sobre ela os seus votos, ou o dito e refletido de seus lábios, com que se tiver obrigado, e seu marido souber, e se calar para com ela, no dia em que o souber, os votos dela serão válidos, e as obrigações com que se ligou serão válidas. Mas se seu marido lhe vedar, no dia em que o souber, anulará o voto que estiver sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios com que se tiver obrigado. O Eterno lhe perdoará. Quanto ao voto da viúva, de uma viúva ou de uma repudiada, tudo que se obrigar seria válido. Se ela, porém, fez voto na casa de seu marido, ou se obrigou com juramento com ela, não lhe vedando, todos os seus votos serão válidos, e toda obrigação com que se ligou será válida. Se, porém, seu marido e todos lhes anulou no dia em que o souber, deixará de ser válido tudo quanto saiu dos lábios dela, quer no tocante aos seus votos, quer no tocante àquilo que se obrigou. Seu marido lhes anulou, e o voto e o Eterno lhe perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação que ela tiver feito para afligir a alma, seu marido pode confirmá-la, ou pode anulá-la. Se, porém, seu marido de dia
em dia se calar inteiramente para com ela, confirma todos os votos e todas as obrigações com que estiverem sobre ela. Ele lhes confirmou, porquanto se calou para com ela no dia que os souber. Mas se todo lhes anular, depois de os tiver sabido, ele levará sobre si a iniquidade dela. Esses são os estatutos que o Eterno ordenou a Moshe, entre o marido e sua mulher, entre o pai e sua filha, sua mocidade em casa de seu pai. Aqui é a leitura da primeira aliá da Parashá Matot. Vamos aqui algumas considerações que eu considero importantes para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento espiritual. Tá? Primeiramente, a leitura ela toca naquilo que o voto que o homem se comprometer, ou um juramento que fizer ao Eterno, será aceito. Não tem quem anula. Ele tem, podemos dizer, a soberania, a autonomia, tá? Apesar que não é obrigado o homem algum voto ou o juramento, somente uma vez feito o voto, não há como anular. Não existe margem para anular o voto de um homem. De mulher, sim. Tá? De um homem, de uma viúva ou de uma repudiada, não há anulação. Se caso não cumprir, ficará sobre si o seu pecado, aí terá que fazer um outro ritual, que é justamente o sacrifício, tá? Pela culpa que ele está levando sobre si, por ter se comprometido, feito um juramento. Tá? Quando se faz juramento, não é por pensamento, ele pronunciou os seus lábios, tanto também a viúva quanto a repudiada, o rito é o mesmo, as obrigações, o estatuto de um pai, ou estando comprometida, né, casada. Tá? Então o que acontece? Como eu falei no início, o homem não é obrigado a se comprometer a nada. Uma vez que ele se comprometeu, deve-se ser cumprido. Nós observamos na Brit Hadashah, que está aqui como referência, em Atos 5, do primeiro em diante, fala de um episódio bem inusitante. Fala-se ali da morte de um casal, Safira e Ananias, né? que se comprometeram a doar o preço íntegro de uma propriedade. Eles poderiam se comprometer por doar um certo percentual, né, 50% da propriedade. Mas, no contexto, dá-se a entender que eles se comprometeram a doar integralmente o valor da propriedade que uma vez foi vendida, e houve então um acordo entre o casal para tentar enganar, né? Enganar pensando que está enganando o homem, tá? Mas sabemos que a Deus a ninguém engana. E para resumir, nós apreciamos através dessa leitura de Atos 5, que já leu, ou que já conhece daquele homem, em seguida assumimos. Tem uma situação que podemos também, eu quero extrapolar um pouco, quero passar para outras áreas da vida. Aqui se trata de um voto que o homem faz ao Eterno, certo? Mas também existe um voto que o homem poderá fazer ao seu próximo, que tem uma grande importância, quanto também o voto que nós cumprimos é eterno. Só que é evidente, com menos santidade, certo? Mas o homem
quando ele é fiel, só aguarda um momento só, porque esqueci de um detalhe importante. A nossa fidelidade, primeiramente, deve começar com quem? Com o nosso semelhante ou com o nosso Criador? Você diz. A nossa fidelidade deve ser principiada, né? Iniciada com nossos semelhantes ou com o nosso Criador? Você diz aí. Alguém poderá dizer aqui no chat? Quero que vocês participem. A nossa fidelidade, a princípio, deve começar com quem? Com nossos semelhantes ou com o nosso Criador? Talvez o Criador, né? Não entendi. Criador? Com o Eterno, né? É isso? Com o Eterno. A nossa fidelidade deve-se começar, né? O nosso compromisso, a nossa seriedade, a nossa honra de cumprir aquilo que prometemos deve-se, a princípio, ser com o nosso Criador, com o nosso Eterno. Se nós não somos fiéis ao Eterno, muito menos seremos fiéis aos nossos semelhantes. Tá? Porque ao Eterno não tem como a gente escapar. Ele vê todas as coisas. Como o Safira Nania pensava que queria se safar, né? Fez um voto, mas fez um voto ao Eterno. Não se escapa. Tá? E ao nosso semelhante, pensando nós que se escapa, mas na verdade não. Tem a consequência também. Tá? Tem a consequência. Que muitas vezes, por ser seres inferiores, né? Referido ao nosso Criador, que não iremos sofrer, que não iremos arcar as consequências. Qual a confiança que eu terei de alguém que me promete algo, se compromete por exemplo, de uma visita, né? Ou me oferecer algo e não cumpre a sua palavra? Qual a confiança que eu terei dessa pessoa? Em outra situação, por exemplo, pessoa que me pega algo emprestado e não me devolve, ou me devolve fora do prazo, né? Qual confiança? Eu poderei ter confiança a esta pessoa caso chegasse para mim, né, e retratasse algo que realmente comprometeu, né? Houve um desvio ali, alguma coisa que não teve como cumprir, né, a sua palavra. Poderá, sim, ele se justificou, né, que deu uma satisfação, certo? Poderá, né, ter uma certa credibilidade. Me comprometo a alguma situação, alguma presença, certo? Alguma doação, ou seja lá que for, qualquer coisa. Isso para todos, envolve para todos. Né? Os pais que oferecem à criança algo, se ele passar de ano, exemplo, estou sendo bem simples mesmo, e depois quando o menino passa ou cumpre as suas tarefas, o pai esquece ou a mãe esquece. Qual é o exemplo que você está dando para o seu filho? Bom exemplo não. Tá? Então, o Eterno aqui, eu sei que se trata de um voto, de um compromisso com o Eterno. Sim, mas Ele quer nos educar também com os votos, com nossos compromissos, certo? Com nossos semelhantes. Sei também que aqui é um ritual, um juramento, algo mais religioso, algo mais espiritual, mas também o meu compromisso com meus semelhantes, com os meus semelhantes, também é algo espiritual, faz parte da. Então, se algo você quiser dar a alguém, algum objeto, alguma coisa, é melhor você deixar bem claro que não é promessa. Não é promessa. Mas se caso houver alguma possibilidade, algo que fica favorável, farei isso para fulano ou para ciclano. Entendeu? Mas deixa bem claro que não é promessa. Promessa é dívida, como diz nossos antigos, né, Xavier? Promessa é dívida.
Nós devemos, estamos amarrados até cumprir o que foi prometido, tá? Porque a gente termina muitas vezes morrendo sem saber por que estamos falecendo, né? Vamos passar aqui à frente, vamos evoluir mais um pouco. Vamos trazer agora para o lar, para o casamento. Mas uma certa vez eu falei, quando que uma criança, seja sexo masculino ou feminino, deve ser preparada para o casamento? Quando? Que idade, você acha? A partir de que idade? Que uma criança deve ser preparada no início, né, do seu futuro casamento? Quando ela estiver moça, ou ele estiver já moço, ou com a idade já de casamento? O que vocês acham? Quando? Bem antes, né, Zaquei? Bem antes. Bem antes? Claro. Muito bem. Você A moça aprendeu, vai né? casar, a moça vai casar e não sabe nem fritar um ovo. Aprendeu. Isso mesmo. Começa bem antes, tá? Infelizmente, há moças que não sabem nem mal lavar suas peças íntimas. E tem rapazes que nem sabem compartilhar os seus brinquedos, eh, os seus bens, seja lá o que for, né? Por quê? Porque não aprendeu no início, nos primeiros anos de vida. E casamento é isso, casamento é renúncia. Casamento a gente já devemos estar preparados para renunciar, para abrir mão, certo? E abrir mão até dos nossos desejos, dos nossos prazeres. Então, os pais, justamente, Luciane, certo? Os pais têm esta responsabilidade de ensinar aos filhos na tenridade, né? Na sua infância, nos primeiros anos de vida. O casamento começa aí, né? Começa conhecendo os seus limites. Um filho que não conhece, uma filha que não conhece os seus limites, que nunca abre mão dos seus brinquedinhos, né, dos seus, da sua, até mesmo dos seus, compartilhar com o alimento, o lanchinho da escola, né? Na verdade, serão péssimos cônjuges, né? Serão péssimos, porque sempre pensa em si. Casamento, isto é um veneno para o casamento. É um veneno quando cada casal pensa na sua própria felicidade. Quem deseja casar pensando que o marido ou a esposa vai trazer felicidade, como diz o Rabino Shai, está redondamente enganado. Redondamente enganado, tá? Alguém está achando aqui meu áudio, acha, né? Mas boa parte está achando melhor, não tá? É, Tá bom meu áudio? é melhor deixar quieto, tá? Tá, né? É. Dá um retorno aí vocês aí, os demais. Tá ótimo, tá ótimo. Então aumenta aí o seu som, Aminon. Ou Eloá, aumenta aí o seu aparelho. Bem, o que tem a ver a Paraxá, aliás, especificamente falando, o que tem a ver isso que eu estou falando? Vejamos aqui, o pai, ele tem autonomia, ou melhor, ele tem e ao mesmo tempo, exemplo, quando ele tem o domínio sobre a sua filha, alguém pode achar isso absurdo. Certamente é absurdo para que tenha uma cultura, que tem um povo estranho, né? Um povo que não cultiva uma educação, né? Sobre o discernimento da Torá. É estranho. Muitas pessoas interpretam esta passagem aqui algo obsoleto. Não se pratica mais. Não faz mais sentido isso aqui. A moça esperar, né,
pelo veredito do Pai, para fazer algo, e este algo para ainda para o eterno. Isso é inconcebível, mas para uma cultura estranha adorar. Entendeu? É estranho para essas pessoas. É estranho a mulher estar subalterna ao marido, a tal ponto que o voto dela que fizer ao eterno é anulado se o marido decretou anulado. Ou não. Vai depender do veredito, não vou dizer veredito, que não é julgamento aqui, vai depender do aval do seu esposo. Né? O pai, quando tem autoridade sobre a filha, isto porque ela já teve uma educação lá de trás, que respeita a decisão final dos seus pais, já nos mostra aqui uma preparação para o casamento. Tá? Hoje, a mulher virtuosa é aquela que tem autonomia, que tem a independência do seu esposo. Aquela mulher que está, né, no seu gabinete, na sua sala, ou está atuando em alguma atividade, né, financeira, e ela depende, né, do seu sustento. E do marido também. Para as contas dela, quando não dá para pagar as contas, ela pega no marido. Né? Então, o que acontece? Mas não, a mulher trabalha fora. Assim como o marido não tem autonomia sobre o seu salário, concorda? O marido não tem autonomia sobre o seu salário. Não pense que o marido tem o seu salário e vai gastar da forma como ele quer. Para ser sincero, o marido que foi educado, que foi instruído, como este pai que tem autoridade sobre a filha, que é o exemplo também para o seu filho, porque ele conhece as limitações, né, tanto da sua filha, que ele poderá anular ou não, vai depender, quanto aquele seu filho que também espera do pai essa autoridade. O exemplo. Isso mostra que o pai está ligado, o pai está atento, né? Atento aos fatos e conhece as limitações da sua filha. Seja, isso não é nenhuma consequência quando anula o voto da sua filha. Não é nenhuma consequência. Mesmo marido, mesmo alguma rotina vai atrapalhar algum ritual do seu lado, do seu relacionamento. Né? Talvez o momento que ele quer a atenção dela e ela se dedicou, citou um juramento se dedicar a ela. Não quero que você, o exemplo, não quero que você fique, não. Anula. Eu vim saber hoje, eu anulo esse voto. Tá? No dia que ele souber, ele tem autonomia. Eterno de Deus. Tanto o pai da moça, quanto ainda estando na casa do seu pai, quanto o seu marido, quando ela sair da casa do seu pai e para a parada, a cintura, no ritmo, essa autonomia, esse controle sobre todo o que acontece dentro da sua casa. Então, o marido, o homem em si, que seja pai, que seja ele tem que estar ativo, ele tem que estar atuante no seu lar, não deixar
sabe, pega, ele visiona, ele guarda, ele protege o seu lar, a sua esposa, certo? Marido que cumpre o seu papel. Agora, aquele marido que tem o seu salário, né, compra tudo de bom do melhor para ele, e para a mulher compra de qualquer jeito, qualquer coisa, francamente. Porque o marido, ele ama a sua própria carne, tá, de forma como ama a sua esposa. Como ele ama a sua esposa, melhor, quero aqui me arrumar a minha colocação, né? Ele ama a sua esposa como se fosse a sua própria carne. E de fato é a sua carne. Certo? O que ele quer bem, eu acredito que ele vai agradar mais a esposa do que a si próprio. Afinal de contas, eu sempre falei uma certa vez, isso aí, eu vou repetir. Alguém pensa que o homem tem um status, um privilégio maior do que a mulher? Engana-se quem pensa assim. Não. Na verdade, o homem, ele é o guarda-costa da mulher, ele é o protetor da mulher. Entenderam? Já viu o guarda-costa maior do que aquele que é guardado? Alguém já viu aqui? Já viu falar guarda-costa é maior do que aquele que está sendo guardado, está sendo protegido? Diga aí. Diga a vocês. Existem? Hã? Não. Guarda-costa Não faz guarda a sentido, não é pessoa verdade? maior que ele. Pode dizer aqui no chat aqui. Né? Jamais, assim como o enviado é maior do que o que enviou. Né? O próprio Machia falou. Tá? Então o homem, ele protege, ele é o guardião. Ele tem que estar ativo. Tá? Ele tem que estar ativo, atuante. Isso é certo. Que é servir. O papel do marido, ele serve a sua esposa. Entenderam? O que acontece? Vejamos bem. Vamos avançar mais um pouco? O que guarda-costa? O guarda-costa guarda algo maior do que ele, exatamente. Isso. Tá? Então, a mulher, quando ela é protegida por seu esposo, até mesmo um certo tom de ciúme, o homem tem ciúme, uma certa tonalidade, porque mostra que ele tem um amor, ele quer cuidar da sua esposa, quer zelar por ela, não quer perdê-la. Entendeu? Não é um ciúme doentio, não. Longe disso, não é isso que eu estou falando. Certo? Mas você está atento à sua esposa, olhando para ela, apreciando ela, né? E ficar de olho de lado quem é que está querendo paquerar a sua esposa. Para você, ué, meu amigo, é tua. É minha, como disse Tirica, é minha. Né? Tá? Então o que acontece? Um certo tom de ciúme é uma forma de você proteger, de ser o guardião da sua esposa. Tá? Vamos avançar mais um pouco? Vamos avançar? Olha só, que coisa tão interessante que nós iremos aprender, tá? Veja, o Eterno é soberano, o Eterno é o Todo-Poderoso, ele merece tudo e muito mais, né? Na verdade, nós não temos nada para dar ao Eterno, não é verdade? O Eterno, ele é dono de tudo, ele tem, e ele é ciumento, nós sabemos disso, né? Ele é ciumento, é zeloso, porque de fato ele sabe as consequências. Certo? Ele é nosso guardião, ele nos guarda, veja, né? É o nosso guardião, por ser soberano, ele é nosso guardião, nos protege, certo? E quando nós fazemos algo para ele, ele aceita, né? Está disposto a aceitar. E quando nós nos comprometemos a ele, ele quer que você cumpra o homem. Tá? Mas uma coisa interessante que eu quero frisar aqui, trazer para vocês à tona, tem coisas que o Eterno abre mão. Tem coisas que o Eterno abre mão em nome de Shalom Bait, em nome da autonomia do homem. A mulher fez um voto, que seja moça ou que seja já casada, fez um voto. Mas se o seu pai ou seu esposo se incomodou com o voto que ela fez, o Eterno dá autoridade, mesmo sendo algo propício para a obra, mesmo sendo algo para ele, para o Hashem. O Eterno dá autonomia, autoridade para o homem, que seja pai, que seja esposo, de anular. Existem algumas situações que o Eterno permite que aconteça para que haja paz no lar. Uma é desta que eu estou falando, tá? Que o Eterno, ele abre mão, ele quer
que haja harmonia. Ele quer que a mulher entenda que o homem é o seu cabeça, seu líder. Ser líder não quer dizer ser machista. Porque se for machista, quando eu servia a Marinha, um exemplo, o meu superior, ele não é autoritário. Certo? O sargento não é meu autoritário, ele é minha autoridade. Autoritário não. O marido autoritário é machista, de fato. Né? O que existe nas Forças Armadas? O que existe é desordem? É abuso? Não. Sabemos que não. O que existe lá é ordem, é disciplina, é submissão. E por que no lar deve ser de qualquer forma? A mulher manda em si, gasta do jeito que quer gastar, o marido também gasta do jeito que quer gastar. Fica uma casa da mãe Joana, como é conhecido. Todo mundo manda, todo mundo faz. Isso é bagunça, isso é desordem, isso é guerra. Tá? É guerra. Alguém pode dizer, não, eu gasto... Né? Eu faço o que eu quero. Aí que está a questão. O homem muitas vezes abre mão da sua autoridade, acarreta a mulher passa a ter algo que não está na sua natureza, porque a natureza, segundo o que está escrito, que não é cafona, não é obsoleto de forma alguma, isso está inerente tanto no homem quanto na mulher, na natureza. O que está na natureza é imutável, não tem como violar, não tem como negociar. Por mais que tenha essa aparência, mas tem consequência. Porque existem tantos divórcios hoje em dia? Me diga aí. Especialmente fora da área religiosa. Porque tanto divórcio. Porque o Eterno fez o homem, né, para o desejo da mulher, né, está o homem, aqui a questão do voto. Tá? Aqui está nos elevando para Bereshit, em Gênesis, quando o Eterno disse, olha, agora, já que tu pecaste, o teu desejo estará no seu esposo. Tá? E o homem vai pagar também o seu preço. Cada um tem o seu preço a pagar. Tanto homem como mulher, ninguém pode dizer é injusto de forma alguma. Foi algo que nós escolhemos, tanto o homem quanto a mulher. E vamos viver em paz, entrando na linha, na natureza, da forma como Deus prescreveu lá no início. Não adianta a gente andar contra a natureza, porque vai ter consequência. A natureza é muito mais forte do que nós. Tá? Então, existe uma outra situação, para a gente concluir aqui. Tá? O Eterno, ele se permite que seu nome, ou permite o sacerdote, que apague seu nome no pergaminho, lá quando está escrito, o seu nome que está escrito no pergaminho, de um juramento que a mulher faz ali, dizendo que não se comprometeu com nenhum homem. Em que episódio de ação ele lembra? Quem poderá nos auxiliar? Em que situação que até permite que o sacerdote apague o seu nome no pergaminho que está escrito lá, o nome de Renato, né? O nome que está escrito no pergaminho, apagado com a água lá, com a água. Tá? Eu não vou dizer mais, eu quero que vocês digam em que momento é este que o Eterno permite que seu nome seja apagado. Pode dizer no chat aqui, gente. Quem mata a charada? Ninguém? Quem poderá nos ajudar? Existe um ritual de sotar. Sotar é aquele ritual quando a mulher solta os seus cabelos, se apresenta ao sacerdote. Já estou dando a pista aqui. Quem lembra? É a cerimônia do ciúme. Quando o homem sente ciúme, por ser errado, o homem sente ciúme. Como eu falei, a certo tom, a certo grau. Tá? E é bom que o homem sinta, porque ele vai proteger a sua esposa. A certo, né? Eu não estou falando aqui ciúme, aquele ciúme louco, não, doentio, não. Tá? Então o homem sente ciúme por sua esposa, suspeita que ela está praticando algo
ilícito, né? Adultério, no caso. E fica perturbado. O homem, quando tem ciúme, acabou a paz na casa, acabou a paz. Então o Eterno pede para que o homem apresente a sua esposa ao sacerdote, né, ali no Mishkan, ou no tabernáculo, e lá perante as autoridades, ela solta o seu cabelo, se dissolve, que é o símbolo de sua intimidade, que outrora foi comprometida, até provar o contrário, lógico, né? Tá? Existem situações que, de fato, é algo que o homem imaginou, tá? Mas solta o seu cabelo, que é um ato de a intimidade dela foi quebrada ali. Quando solta os seus cabelos, está dizendo que ela está sem. Se- Perdeu a sua intimidade, porque o cabelo mostra o seu esposo, né? Na cultura judaica, na nossa cultura, certo? Então o que acontece? Então ela solta seu cabelo e aí faz aquele ritual com a água amarga. Né? Esta água é formada por água viva com a cinza, que encontra lá cinza no, no piso, né, do Mishkan, e faz o que? Ela o quê? Faz o quê? O que acontece? O que acontece com a água? Joga água nela? Vamos lá, gente. Joga água nela, aspeja água sobre ela, o que acontece? Hum? Esqueceram, foi? Ela bebe, Luciano, parabéns, representando aqui as mulheres, né? Ela bebe a água, muito bem. E se ela pratica, e essa água que ela bebe é jogada sobre o pergaminho lá que o sacerdote escreve, né? O juramento perante o Eterno, e tal. E aí, né? Que eu não pratiquei nada, né? Contra isso. Se caso eu pratiquei, aí diz lá o que iria acontecer com ela. Caía as suas coxas, enfim, ela morria. Tá? E diz a tradição que milagrosamente morria também aquele que deitou com ela. Isso a tradição acrescenta, diz. Tá? Ao mesmo tempo que ela bebe água. E ela, se ela for realmente culpada, morre ali com o tempo. Gradativamente ela vai morrendo. Tá? E também aquele que ela se deitou. Tá? Isso é baseado na tradição, a questão do adulto, do que deitou com ela. Tá? Essa situação é permite que o seu nome seja apagado. Assim como também, na situação que nós estamos estudando hoje, o Eterno permite que a sua vontade seja subjugada. Que a vontade de Hashem? A vontade de Hashem seria o voto daquela moça ou daquela mulher que já é casada não cumprir. Ele abre mão, ele abdiga, ele abre mão do seu direito como soberano, como eterno, ele abre mão do seu direito pelo voto que aquelas que seja, né, moças ou mulheres, para que haja paz, para que a vontade do marido, que a Terra quer deixar bem claro, olha, o seu marido tem autonomia sobre você, tá? E o homem, como diz as escrituras, que vejamos muito interessante. E o cabeça de todo homem é quem? O Mashiach. E o cabeça da mulher é quem? O seu esposo. E o cabeça do Mashiach é quem? O Eterno. Isso não é bagunça, isso não é desordem. Muito pelo contrário. Bagunça é quando não obedece. Quando não obedece esta ordem, essa hierarquia. Tá? Não é obsoleto. Não. Uma família que não tem uma ordem, que não tem uma disciplina, que não tem autoridade, não vai ter respeito, não vai ter confiança, não vai ter paz. Ela vai ser destruída, vai ser dissolvida. É isso que acontece. Quando um homem, de fato, ama a sua esposa, cumpre o seu papel de marido, de guardião, de protetor, de visitar as suas necessidades em todos os sentidos. Isso não é machista, tá? Isso é o ser marido. E a mulher, quando ela conhece o seu papel como mãe ou como esposa, temente, né, ao soberano e subalterna ao seu marido, isso não é algo obsoleto. Não é querer estar subalterna ao homem machista. Não.
Isso está na sua natureza, natureza da mulher. Tá? Então, são essas considerações que eu quero trazer para vocês e agradeço pela oportunidade. Tá? Shalom a todos. E Deus deseja a todos, boa semana também, né? Já começamos, já estamos no segundo dia. Ok. Seu microfone está cortado, Cristian. Ok. A gravação está ainda, né?